Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu humilde missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia abençoado por Deus, lembramos do poder transformador do Evangelho e da importância de compartilharmos a boa nova com o mundo. Que possamos continuar sendo um instrumento nas mãos do Senhor, levando a luz de Cristo aos corações que necessitam. Hoje, ao prosseguirmos neste caminho de fé, lembramos das palavras de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em meio aos desafios e às adversidades, saibamos que a força e a capacitação vêm do próprio Cristo, que nos capacita a cumprir o propósito que Ele nos confiou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos a nossa série, episódio 4, quem foram os 12 apóstolos de Jesus. Hoje falaremos sobre os apóstolos Filipe e Bartolomeu. Filipe era galileu, natural de Betsaida, João capítulo 1, versículo 44. Seu nome é de origem grega, Filipos, que significa amante de cavalos. Depois de André e Pedro, Filipe foi a terceira pessoa a ser chamada por Jesus ao discipulado. João, capítulo 1, versículo 43. Ao ter aceitado o chamado, Filipe falou a respeito de Jesus a Natanael, que também se tornou discípulo de Jesus. João, capítulo 1, versículo 45 a 49. É importante ressaltar que o apóstolo Filipe não é a mesma pessoa conhecida como Filipe, o evangelista, citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. São pessoas distintas, o que fica claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Quando os apóstolos, entre eles Filipe, resistiram à perseguição e permaneceram em Jerusalém, já os outros irmãos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, entre eles Filipe, o evangelista. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 4 a 5. O apóstolo participou de muitos milagres. Foi a ele que Jesus testou ao perguntar-lhe como alimentaria a multidão no episódio da primeira multiplicação dos pães e peixes. João capítulo 6, versículos 5 a 7. Foi Filipe que fez a ousada petição: mostra-nos, ó Pai, e isso nos basta. João capítulo 14, versículo 8. Segundo a tradição, Filipe exerceu o seu ministério na Palestina, Grécia e na Ásia Menor, onde na Frígia, atual Turquia, foi crucificado e apedrejado no ano 80 depois de Cristo. Bartolomeu, também chamado Natanael. Há poucas referências na Bíblia sobre o apóstolo Bartolomeu. Seu nome é mencionado apenas na lista dos discípulos. Mateus, capítulo 10, versículo 3, Marcos, capítulo 3, versículo 18, e Lucas, capítulo 6, versículo 14 e 16, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Bartolomeu vem do aramaico e significa filho de Tolmai. O seu nome também tem uma interpretação grega
que significa filho de Ptolomeu. Nesta linha, muitos estudiosos acreditam que o nome Bartolomeu seja apenas uma referência patriarcal, assim como Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. A partir do século IX, Bartolomeu passou a ser reconhecido pela maioria dos intérpretes como possivelmente o Natanael citado no Evangelho de João. Nesta linha, Natanael seria o seu nome e Bartolomeu apenas a referência patriarcal. Um vestígio que contribui para essa interpretação está na divisão dos discípulos citados nos Evangelhos. O apóstolo Filipe fazia par com Bartolomeu nos Evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, e no Evangelho de João. Filipe é citado ao lado de Natanael. Se considerarmos que Bartolomeu e Natanael sejam a mesma pessoa, obtemos com isso mais detalhes sobre a vida desse apóstolo. João relata no seu Evangelho a forma como o discípulo teve o seu primeiro contato com Jesus. Filipe encontrou Natanael e disse que esteve com o Messias, aquele que foi nos prometido, Jesus de Nazaré. João capítulo 1, versículo 45. A reação de Natanael foi curiosa. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? João capítulo 1, versículo 46. Ao ser desafiado por Filipe a encontrá-lo, Natanael foi surpreendido pela forma que Jesus o recebeu, dizendo: "Vejam, aí está um israelita em quem não há falsidade." João, capítulo 1, versículo 47. Embaraçado, Natanael perguntou a Jesus de onde o conhecia, e Cristo disse que antes que Filipe o chamasse, ele o viu debaixo da figueira. João capítulo 1, versículo 48. Surpreso, Natanael professa: "Mestre, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel?" João capítulo 1, versículo 47 a 49. O apóstolo esteve na pesca milagrosa em que Cristo, ressurreto, se revelou aos discípulos. João capítulo 21, versículo de 1 a 2. E foi citado em Atos depois da ascensão de Jesus aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Segundo alguns registros, que não estão na Bíblia, o apóstolo Bartolomeu pregou da Ásia Menor até a Índia e teria sido isolado e crucificado de ponta cabeça em Albanópolis, na Armênia. A outra versão que alega que o apóstolo foi açoitado até a morte. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem nesta reflexão. Espero poder contar com a presença de vocês para o próximo vídeo. Em nome de Jesus, eu vos agradeço a todos, do fundo do meu coração. Amém.